Olá, minha gente! Estou eu aqui de novo com uma história para vocês. Eu sou Érica Montenegro e hoje eu trouxe uma história de além-mar. Eu trouxe uma história, dizem que veio da China. É um conto da tradição oral que já foi recontado por muita gente. Tem um livro que tem essa história que se chama O Pote Vazio, tem outro livro que se chama A Semente da Verdade e tem um monte de gente contando essa história por aí. E hoje eu trouxe a minha versão para vocês. Pois bem, um menino que vivia na China era um menino super habilidoso com plantas. Cuidava das plantas do jardim, era a diversão dele, era cuidar, mexer na terra. Naquele lugar onde ele vivia, vivia também um imperador que já estava muito velhinho e que precisava encontrar um sucessor. Ora, um sucessor para o imperador não podia ser qualquer pessoa. Pois bem, Ping, que era esse menino, nem imaginava que esse imperador estava procurando um sucessor. Enquanto isso, lá no palácio, no lugar onde o imperador trabalhava, o imperador vigiava as pessoas que estavam perto dele e pensava: quem será que eu vou deixar aqui no meu lugar? Tem que ser alguém de confiança, tem que ser alguém em que eu possa confiar. Pois bem, começou a procura daqui, procura de lá e nada de encontrar a pessoa certa. Até que ele teve uma ideia: vou fazer um concurso. Que concurso podia ser feito para encontrar o novo imperador? Ele teve uma ideia. Pediu que anunciasse lá naquele lugar que haveria esse concurso e que as pessoas, era um concurso para crianças e que as crianças deveriam vir para a fila para aprender para descobrir, na verdade, quais eram as regras para participar daquele concurso. Olha, Ping ficou logo animado, disse: eu acho que eu vou participar desse concurso. Ficou na fila esperando e no dia e na hora corretos, o anúncio foi feito. É o seguinte: o imperador pediu que as crianças ficassem lá e quando chegava a vez de cada um, elas recebiam um punhado de sementes. O desafio do novo imperador só seria dado se ele passasse por aquela primeira etapa. E a etapa era a seguinte: com aquele punhado de sementes em mãos, as crianças deveriam voltar para suas casas e cuidar delas durante um ano. Ao final deste tempo, as crianças voltariam novamente lá para apresentar ao imperador o resultado do seu cuidado, do seu cultivo. Fácil demais, não é? Nem sempre as coisas são tão fáceis assim. Assim como Ping, todas as crianças que quiseram participar dessa seleção receberam as suas sementes e foram para casa. Assim que chegou em casa, ele separou um vaso, separou a melhor terra que tinha no seu jardim, pegou as sementes, falou com elas, conversou, disse que ia plantá-las, explicou o que era que estava acontecendo ali, deu um beijinho, cavou a terra, plantou as sementes. Todos os dias ele acordava, ia dar bom dia para as sementes, lá para o vaso, e conversava com a planta, e organizava o jardim, ia lá, olhava, nada. Dias, semanas, meses, nada. A planta não saía do lugar. Como assim? Meu Deus, o que aconteceu? Ele era um excelente cultivador de plantas, um excelente jardineiro. Como era que aquilo ia dar errado? Não era possível. Pois bem, meses e meses a fio e nada da planta nascer. No dia marcado, a fila já estava imensa quando ele chegou. Levou o seu vaso de plantas e ficou lá no seu lugar, esperando a hora do imperador chamá-lo. E ele via as crianças chegando, cada uma com um vaso mais bonito, com flores. Tinha semente que até frutos tinha dado. E ele olhava para o vaso dele, vazio, e pensava: será que vai dar certo isso aqui? Ficou lá, decidiu que não ia mais pensar em nada, ia ficar lá na fila aguardando e na sua vez ia falar, ia conversar com o imperador. Pois bem, minha gente, ficou lá no cantinho, a fila foi andando, se aproximando a sua vez, chegando a sua vez, até que quando estava bem pertinho do imperador, ele falou: não vou mais me preocupar, eu vou dizer o que aconteceu e acabou, e ele vai ter que entender, eu não vou ser imperador mesmo, mas eu quero dizer para ele, eu quero contar o que aconteceu. O imperador recebeu todas aquelas crianças e chegou a vez de Ping. E ele foi e falou: senhor imperador,
é com muita tristeza que eu venho lhe apresentar o meu pote, o meu vaso, que está vazio. Eu juro para o Senhor que eu cuidei muito bem. Eu dei um beijinho nas minhas sementes, eu cuidei da terra, eu aguei, eu falava com elas todo dia, eu dava bom dia, eu revolvia a terra ao redor, espantei os passarinhos que chegavam perto para eles não correrem nenhum risco de comer as minhas sementes, sei lá que se eles diziam desenterrar, e nada aconteceu. Passaram dias, nada, semanas, nada, meses e nada. Então, seu imperador, eu estou aqui só para dizer para o senhor que infelizmente eu não vou ser o seu sucessor. Ping baixou a cabeça e quando ia saindo, o imperador disse, menino, venha cá, você não vai embora ainda não. O imperador levantou e diante de todos que estavam ali aguardando, ainda alguns para serem observados, mas todos com plantas incríveis, com vasos, todos muito bem cuidados e todos muito bem nascidos, se assim podemos dizer, né? O imperador fez um anúncio e ele disse, durante o último ano, eu esperei ansiosamente por este dia. Há um ano eu distribuí entre as crianças do reino sementes. Na verdade, eram as sementes da verdade, para que as crianças pudessem tocá-las, cuidá-las, cultivá-las. Mas tinha uma coisa que nem todo mundo sabia, aliás, ninguém sabia, só eu. É que aquelas sementes que eu distribuí para as crianças, todas foram queimadas. Portanto, nenhuma delas poderia ter germinado. Quando o imperador falou aquilo, um burburinho se instalou naquele lugar. Todo mundo comentava, uns olhavam para os outros sem entender direito o que é que estava acontecendo e Ping ficou parado. Olhava para o vaso, olhava para o imperador, olhava para o seu vaso, olhava para o imperador e Ping começou a entender o que é que tinha acontecido. Ah, na hora que ele entendeu, seu coração se encheu de alegria. Não simplesmente porque ia ser imperador, ele ainda nem sabia disso, mas se encheu de alegria porque Ping, com a sua humildade, ensinou para as pessoas que com a verdade se chega muito longe. O imperador chamou Ping, dispensou todos os outros e daquele dia em diante ele ficou ali aprendendo o ofício de ser imperador. Dizem que ele foi um excelente governante, que na verdade cuidava de todo mundo ali com muita justiça e com muito cuidado para que as pessoas soubessem que um bom imperador sempre vai prezar pela verdade. E assim, a história de Ping chega ao fim. Até a próxima!